Margarida, qual a diferença entre o Até Embaixo d'Água Drops e o Super Escudo? Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é a diferença entre acrilatos e silicones. A gente tem um vídeo completo que explica isso em detalhes, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas de maneira geral, o acrilato é uma cola e o silicone é o silicone que a gente já conhece. Qual é a diferença na utilização? Quando que você vai utilizar um acrilato e quando você vai utilizar um silicone? O acrilato, ele serve para aumentar a aderência da maquiagem. Então você vai utilizar naquela maquiagem que transfere demais, uma maquiagem que você quer deixar à prova de atrito, à prova de transferência e também à prova d'água. Já o silicone, ele forma um filme que repele água. Então você está usando um produto que você precisa que ele fique assim muito mais resistente. Por exemplo, você que é maquiador profissional, você vai fazer uma campanha para uma marca de roupas que a modelo vai entrar na piscina. Então você precisa que todos aqueles produtos que você utilizar, eles tenham essa função de repelir a água. Então você vai utilizar um silicone. Agora você vai fazer uma cliente que você vai fazer assim, ó. Início da tarde, o evento dela é à noite. Você precisa que essa maquiagem fique bem justa, né? Bem colada, digamos assim, na pele. Então você vai usar um acrilato. E nada te impede de utilizar os dois ao mesmo tempo. O Drops é um acrilato, ou seja, ele vai funcionar como uma cola. Só que toda cola é muito parecido. Sabe quando a gente passa cola de escola na mão, não forma um filminho que às vezes a gente fica puxando? Vocês já repararam como ele dá um aspecto seco? Toda cola, né, todo acrilato, ele vai ter, quanto mais potente, né, ele vai ter essa característica de secar um pouco a maquiagem. Então, o Drops dá muito certo para você misturar em bases muito líquidas, tipo a BT Skin, a True Matte, a Teal, porque elas geralmente não têm uma boa aderência, esse tipo de base, mas elas são bem hidratantes, elas são bem fininhas, então a gente consegue utilizar o Drops, fica perfeito. Já uma base muito mate, muito seca, tipo a Studio Fix, por exemplo, da MAC, não vai dar certo se você passar o Drops, que fica ainda mais seco, mas ela é uma base que já tem uma aderência boa. Às vezes você só quer deixar ela ali ainda mais resistente à água, dependendo do tipo de utilização que você quer. Então você vai utilizar o Super Escudo. O Super Escudo é uma blindagem. Toda blindagem nada mais é do que uma mistura de silicones. A gente deu esse nome para esse tipo de produto, de blindagem, mas ele é um silicone puro e simplesmente. O Super Escudo é uma blindagem. Então, você pode utilizar os dois ao mesmo tempo? Pode. Vamos dizer que você tem uma base que não adere bem à pele. Então, você quer melhorar isso, mas você quer deixar ela ainda mais à prova d'água. Então, você pode utilizar os dois ao mesmo tempo. Só que toda blindagem, ela também é um diluidor. Então, assim, se você for utilizar com uma base muito líquida, ela vai diluir ainda mais. Então depende do tipo de base que você está usando, o tipo de pele da sua cliente, o tipo de meio ambiente, né? Se tá mais úmido, se tá mais seco, a preparação de pele que você vai fazer. Mas, em linhas gerais, essa é a diferença entre um e outro. Agora eu vou mostrar para vocês a textura deles. O Drops, para vocês verem, ele é tipo uma colinha mesmo, tá vendo? Só que mais líquida, que é justamente para facilitar na hora que você precisa misturar ele com uma base. Vou deixar ele começar a secar aqui para vocês verem. Aqui eu tô passando, obviamente, uma quantidade assim exagerada, né? Você não vai passar essa concentração inteira na pele. Mas eu quero que vocês vejam como ele começa a colar e depois ele seca completamente. Aqui ele já começou a secar e olha aqui como ele funciona como uma cola mesmo. E o mais interessante, aqui eu passei bastante, tá? Você não vai passar desse tanto no seu rosto, então você vai ter menos desse efeito grudento. Mas o interessante é o quê? Por que que a gente quer que ele fique dessa forma durante um tempo?
Pensa comigo, você mistura isso aqui numa base e depois você vai fazer sua iluminação, o seu contorno. Você precisa que os outros passos, as outras camadas da sua maquiagem colem naquela anterior. Então vai ser perfeito, porque vai grudar a base no rosto e enquanto ela estiver úmida, o que você estiver passando ali, você também vai grudar na base. Agora, depois que ele termina de secar, aqui ele já secou por completo. Não gruda mais nada, tá vendo? E ele demora um tempo suficiente para você fazer esses outros passos cremosos na sua pele. Então você vai fazer o contorno, a iluminação e vai ficar ali tudo intacto. Fica a prova de atrito, a prova de transferência, a prova d'água e faz a sua maquiagem durar muito mais. Agora, para vocês terem uma noção, aqui que eu passei de maneira exagerada, vocês estão vendo como fica sequinho? Então isso aqui vocês têm que levar sempre em conta. Se for usar muito acrilato, você precisa compensar. A pele tem que ser uma pele mais oleosa ou compensar numa hidratação. Você tem que levar isso aqui em conta. Claro que não vai ficar desse tanto aqui, eu passei muito, tá? Mas você precisa entender isso aqui e o porquê que ela não dá muito certo, ela não casa muito com bases muito secas. Já o silicone, que é o super escudo, né, ou seja, uma blindagem, ele tem uma textura bem aquosa. Lembra um pouquinho como se fosse um óleo. Ele não tem óleo na composição dele, mas a textura do silicone lembra um pouquinho um óleozinho. Então, e aqui ele vai ficando, olha, bem... Ele dá uma maciez muito gostosa, então ele ajuda na espalhabilidade, na emoliência do produto. Então, assim, não só falando em termos de deixar a maquiagem à prova d'água. Quando a gente quer dar um acabamento mais bonito, por exemplo, a Studio Fix mesmo é uma base muito seca e às vezes ela fica muito grossa. Ainda mais se você tiver ela há um tempo, ela já ressecou um pouquinho. Então você pode vir, dilui com o super escudo, que é uma blindagem, e toda blindagem é um diluidor. E você vai dar um outro acabamento, além de deixar ela mais resistente. Você também pode misturar com vários outros produtos. A gente tem até um vídeo super legal lá no Instagram, no Reels, tá? Dá uma passadinha lá pra vocês verem. Agora, se você quer saber mais detalhes, com a base tal, Margarida, eu uso drops do super escudo, a base tal vai dar certo, ativa aqui o nosso sininho, porque a gente tá sempre postando vários tutoriais com bases e outros produtos específicos. A base que você quiser ver, você coloca aqui no comentário que a gente vai arrumar esse tutorial pra você. Ativa o nosso sininho e também curte esse vídeo pra você receber todos os nossos conteúdos.